por que vocês fuderam o Flow? Vamos lá. Cara, por que vocês não foram agradecidos pelo Flow? Não teve gratidão. Mas aí, cara, a partir do momento que você vai lá, você olha copia tudo mesmo e faz melhor, não tem do que reclamar. Irmão, cara, sabe quanto custa uma câmera dessa? Porra, que tu não tem e eu tô te dando, filha da puta. Vai. Naquela época a gente queria produzir os caras e ajudar eles como parceiros, e essa era a intenção. É como se tudo que a gente tivesse feito era emprestar a sala com as paradas lá e o que a gente queria deles era demais pra um aluguel de uma sala. É meio que 3 donos iguais, é um bagulho que eu não queria. Eu queria ser dono do meu projeto, porque, mano, a gente não sabe. Hoje tá tudo da hora legal, não tô falando que eu desconfio dos caras, não é isso. Você faz lá uma afirmação ou uma pergunta idiota, você fala, poxa, fiz um negócio idiota, e se ferra por causa disso. Esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. E muita gente entendeu como se estivesse defendendo algo que eu sou de ponto, novamente. Eu tô muito feliz, tô realizado, me sinto uma criança na Disney. E a gente tava criança, não falei isso. É inegável. Hoje o formato podcast é um formato que virou uma febre e todo mundo agora entende que o principal valor disso tá na autoridade. No início, quando o Flow começou, eles conseguiram gerar relevância o suficiente para que de maneira gradativa, cada vez mais eles conseguissem levar convidados mais importantes. E com o tempo, um efeito dominó fez que cada vez mais pessoas quisessem ser convidadas para estarem lá. Afinal de contas, ir no Flow é um sinônimo de status. Uma coisa que hoje em dia tem muito valor social e profissional. Nessa mesma pegada, um outro podcast apareceu. Os caras tinham uma pegada mais despojada e se diziam de quebrada. O Podpah apareceu dentro do Flow, sendo apresentado primeiramente como parte daquele universo. Mas eu quero muito trazer uns caras tipo Kid Bengala, o Vampeta, eu já falei, Vampeta, por favor. Você tem contato do Vampeta? Tenho, já bebi com o Vampeta, já fiquei é bêbado. verdade, você me contou isso. Fato é que pouco tempo depois, o Podpah acabou se tornando muito maior que o Flow, se tornando inclusive uma das maiores referências sobre o que é fazer podcast no Brasil, criando inclusive um grande desejo principalmente dos patrocinadores. Mas o meio dessa história é bem mais complicado do que isso. Essa história envolve muita mágoa, erros e acertos, estratégia e alguns até dizem que ingratidão. Então hoje vamos entender aqui onde foi que começou a rivalidade entre o Flow e o Podpah e quando foi que o Podpah se tornou o maior podcast do Brasil. Em dezembro de 2009, um americano chamado Joe Rogan começava um formato de entretenimento nos Estados Unidos que era a evolução de um produto ainda pouco conhecido pela grande maioria das pessoas, o podcast. Ele publicou o primeiro episódio do podcast dele no YouTube lá por volta de 2013. Naquela época, ele não tinha muita experiência de como fazer podcast e não tinha quase nenhum equipamento decente para gravar. O Joe Rogan fez a audiência do The Joe Rogan Experience explodir, em parte porque ele resolveu chamar um monte de gente diferente para bater um papo. Ele apostou principalmente na diversidade. No início, era só ele chamando amigos comediantes. Hoje em dia, ele já recebeu pessoas importantes como Elon Musk, Kanye West, Bernie Sanders e um monte de outras pessoas importantes. Mas aqui no Brasil, nessa época, já há bastante tempo, a gente também tinha um podcast colossal para chamar de nosso. E não era o Flow nem o Podpah, mas sim um podcast chamado Jovem Nerd. Já há mais de 20 anos no ar, o Nerdcast é o podcast que mais ganhou prêmios aqui no Brasil, sendo que eles foram o primeiro podcast a bater 1 milhão de downloads por aqui e o terceiro no mundo inteiro. Eles começaram por volta ainda de 2006 e fizeram mais de 800 episódios até então, abordando todo tipo de assunto, desde ciência até cultura pop. E os caras levaram pra casa vários troféus e premiações por conta desse trabalho sensacional que eles fizeram até aqui. O Jovem Nerd do Dave Pazzo e do Alexandre Ottoni foram sim os pioneiros nessa parada que até então era meio desconhecido do grande público. O podcast aqui no Brasil era um produto bem desconhecido na época. Basicamente todos os episódios deles tinham temas pré-estabelecidos, eram gravados e só tinha áudio. Esses episódios eram upados no próprio site deles, o que com certeza fazia com que esses episódios ficassem nichados numa bolha bem específica. Isso fez com que o Jovem Nerd crescesse muito no boca a boca e criasse um pequeno hábito de ouvir podcasts já naquela época. Com isso, hospedando seu produto na sua própria plataforma, eles ainda não tinham conseguido um alcance de massa. A galera não entendia. Isso que eu ia falar, a galera como de que eles agência, eles não entendiam. Era uma evangelização mesmo. A gente chegar lá e falar, olha, é um programa, tem tantos ouvintes, a galera ouve até o final.
E aí a gente começou a ter uma prova não só de audiência, que a gente já tinha por conta, né, da ferramenta de publicação, a gente tinha os números, mas de engajamento. E provando pro anunciante que funciona. Exato, gente, ó, aqui, ó, esse é o case, a gente mostrava os prints, ó, esse dia tal, o programa foi lançado nesse dia, esse é o dia seguinte. Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, e o Igor Coelho, que ficou conhecido como Igor 3K, já eram conhecidos no meio game do YouTube e eram bem ligados nas tendências americanas. Eles sabiam que o que aparecia por lá geralmente fazia sucesso por aqui alguns anos depois. O Monark era consumidor ávido do podcast do Joe Rogan e apresentou a Igor a ideia de criar um podcast no mesmo formato. O Monark, ele queria fazer um podcast já há muitos anos antes do Flow começar, tá ligado? Mas aí eu não sei, porque ele, sei lá, não tava na vibe, não tava no momento maneiro, sei lá. E eu tava de saco cheio do que eu tava fazendo. Então a gente queria fazer, vamos fazer um bagulho doido aí junto aí, vamos... Interessante. Aí ele, pô, maneiro isso daí, só que, porra, e um podcast? Aí eu, podcast? Mas e aí? Aí ele, pô, conhece o Joe Rogan? Tá, olha esse bagulho aqui, olha esse bagulho aqui. O caralho, isso aqui é muito mais maneiro. Porque aí eu imagino, é exatamente aquela parada que tu falou. Eu vou sentar ali, vou ser eu mesmo durante 2 horas trocando ideia com o cara. E o meu trabalho vai ser conhecer pessoas novas sem parar. Ele já queria fazer um podcast há anos e o Igor não estava satisfeito com o que ele estava fazendo. Então, em 2018, eles decidiram fundar um podcast. A grande jogada dos dois foi apostar em uma plataforma que já estava difundida para distribuir o seu conteúdo, o YouTube. Diferente do Jovem Nerd, eles apostaram em formato com áudio e vídeo, nos mesmos padrões que Joe Rogan e seguindo os mesmos passos. Eles apostaram no crescimento de autoridade através dos convidados. Enquanto o Nerdcast focava em especialistas de assuntos, como historiadores, cientistas e amigos próximos, o Flow decidiu apostar em pessoas renomadas e celebridades, focando a maioria dos papos no início em suas vidas pessoais ou desenvolvimento profissional. Uma coisa que o Monark e o Igor sacaram logo de cara era como o modelo de negócio do podcast ia funcionar aqui no Brasil. Aliás, muita gente hoje em dia monta um podcast porque acha super legal e da hora, mas não faz a menor ideia de como ganhar dinheiro com essa parada. E a verdade é que os podcasts, na sua maioria, não funcionam em qualquer lugar. Isso porque o podcast, para ele gerar uma grana legal, ele principalmente gera receita através da autoridade de uma outra pessoa hospedando esse conteúdo numa plataforma como o YouTube, por exemplo. Toda vez que um conteúdo é postado em cima do nome de alguém que tem alguma grande relevância, esse produto é bem pesquisado e é exatamente isso que gera valor para os dois lados. Para o lado de quem está fazendo podcast, o valor é gerado porque o nome daquela pessoa tem pesquisa e, portanto, vai gerar bastante view, o que vai dar AdSense e também vai gerar a atenção do patrocinador que quer uma fatia daquela audiência. E para o espectador que está indo lá, também é interessante porque à medida que o podcast vai crescendo, a audiência também cresce e ir a esse podcast acaba se tornando uma prova social. Então, muito cedo, tanto o Igor quanto o Monark conseguiram entender muito bem como esse modelo ia funcionar aqui no Brasil e rapidinho a galera entendeu o processo da coisa. Em 2 anos, o Flow, que começou suando para pagar as contas em Curitiba, se mudou para São Paulo e se tornou a maior referência daquele formato que era novo para muita gente. O foco do Igor e do Monark era fazer do podcast deles um veículo de mídia relevante que fosse capaz de receber não só celebridades, mas também atletas, empresários e até mesmo, quem sabe, no futuro, presidenciáveis. E sabe o que é muito interessante, cara? Essa fase que tá acontecendo agora, que, por exemplo, eu conversei com os principais presidenciáveis e tal, já tava previsto, cara. Tem uma galera, assim, existe método nessa loucura toda. Porque a gente sabia onde a gente queria chegar, o que a gente ia fazer em 2022, sabe? Mas em 2022 a gente tem que conversar com todos os presidenciais. Em 2020, o Flow começou a se estabelecer e não mais depender do investimento dos próprios fundadores, mas sim de uma grande fatia de anunciantes que apostavam na grande relevância que aquele formato estava começando a tomar. O podcast deles levou 1 ano e 6 meses para conseguir pagar sua própria operação. Eles gastavam mensalmente cerca de R$4 mil cada um do próprio bolso durante esse tempo. Até que cerca de 2 anos depois, o faturamento mensal deles na época passou para cerca de R$1,5 milhão. No início de 2022, a meta de vendas em publicidade já era de 16 milhões e só em janeiro eles já tinham um contrato de 7 milhões e 600 mil já assinados. Nesse momento aí o Flow já estava começando a ficar difundido no Brasil. As coisas estavam funcionando muito bem, tanto é que eles já tinham muitos funcionários. Só a folha de pagamento operacional deles nessa época girava em torno de R$1 milhão por mês. Parecia que nada podia parar o Flow. Os caras estavam reinando em um lugar onde aparentemente nem sequer existia competição. A coisa parecia estar tão confortável que eles mesmos decidiram criar essa competição
opção ceder no próprio espaço deles para poder fomentar outros podcasts e, por consequência, uma cena toda. Afinal de contas, ninguém conseguia bater de frente com eles até aqui, até esses caras aí chegarem. Olha isso. Daquele gemido, né? Olha os chihuahuas. Caralho, tá ficando rosa. Isso, assim. Eu vou comer teu cu! Igor Cavalari, o Igão, e o Thiago Marques, o Mítico. O Igão já tinha um histórico na internet. Ele ficou conhecido em um canal no YouTube voltado pro humor, chamado Igão Underground, em 2015. Ele já trabalhou como atendente do McDonald's, é corintiano, e seu estilo de música preferido é o funk. Já o Thiago Marques também era criador de conteúdo e foi até DJ. Ele criava conteúdo pro canal Mítico Jovem e Vida Mítica. Ele gosta de Dragon Ball Z, As Branquelas, e já fez faculdade de pedagogia e sentiu que era hora de dar um norte na vida dele. Vocês viram passando, amadurecendo em cada um. E eu tô no momento da minha vida, mano, que eu preciso focar nisso, que eu tô cansado de altos e baixos, tá ligado? Eu sei que a vida não é só altos, mas eu sinto que agora no Podpah eu tenho que pegar isso e ir, tá ligado? O Mítico nessa época teve a ideia de fazer um podcast e chamou o Igor pra fazer esse podcast com ele. Até porque, pra quem não sabe, fazer um podcast gasta muito dinheiro. E muito por isso também, muitas pessoas optam por fazer o podcast com um co-host, que é pra já de cara ter um sócio pra dividir os custos. Irmão, cara, sabe quanto custa uma câmera dessa? Porra, que tu não tem e eu tô te dando, filha da puta. Vai. É, uma câmera dessa, que nem eles compraram a 3 lá, a Sony 3, mais lente e tal, cada conjuntinho desse. 35 mil vezes 4. Vezes 5. Vezes 5. É. 150 mil. Não, só e tu tá sendo conservador, porque só o ATM que a gente usa lá é 10 pau, pô. Então pra você começar a brincar, 200 pau. É, a gente não falou da sala, a gente não falou do aluguel, a gente não falou do fazer o cenário, do capital humano, que é o que vai ter o cara pra fazer o corte, que vai ter o cara pra fazer não sei o quê, vai ter o cara pra fazer não sei o que lá. E é por isso que muitos podcasts têm duas pessoas. Não é só porque é legal, não. É porque você tem uma pessoa pra te ajudar a pagar conta. E não somente por isso, mas também pela química que era gerada entre os dois, o Igão e o Mítico decidiram juntos fazer o seu próprio podcast. A gente tava lá trocando ideia, o Mítico chegou em mim e falou assim: Igão, tô com a vontade de fazer o podcast e eu acho que você é um cara que ia casar comigo, mano, porque a gente se conhece bem, só que a gente não tá toda hora junto, então tem muita coisa pra conversar. Falei, mano, vamos, eu tenho uma vontade também, eu já tinha essas brisas até, mas nunca tinha colocado no papel porque a gente sabe que é caro. Só que o orçamento é só uma parte do problema de se criar um podcast. Além de você ter que ter dinheiro para poder investir nessa estrutura, você precisa de todo um know-how e também de experiência para conseguir operar toda essa situação. Um know-how que nem o Mítico e nem o Igão tinham na época, e por isso eles tinham que recorrer a alguém para poder fazer esse podcast funcionar. E para resolver esse problema, o Mítico usou todo o network dele para poder ir atrás de um cara que iria ajudar eles. O Gianluca Eugênio. Tá, mas quem é Gianluca Eugênio? O Gianluca, ou Gianzão, é uma das peças do tripé que compõe o Flow desde o início. Ele apostou junto com os dois de que o podcast tinha futuro e fez toda a parte técnica e operacional desde o começo. De nada adianta você ter todo o equipamento de ponta e um cenário maneiro se você não tiver um Gianzão pra operar tudo pra você. É esse cara que faz os cortes de câmera, opera as lives, gerencia as câmeras e mesa de som e tudo mais. Ou seja, ele é o cara que faz acontecer. Aí, quando o Mítico veio falar, veio me perguntar umas paradas e tal, falei, putz, talvez seja agora o momento que o universo tá mandando pra gente, tá ligado? Vamos fazer. Aí, antes de consultar o Igor e o Monark, eu já tava falando com o Mítico, falando, não, bora, vamos fazer isso aí. Só chegar aí, fala as datas, porque na época ainda a gente não tinha mais nenhum outro projeto, então era bem fácil a agenda. A gente pegou e deu um curso pra eles. Tem o Jean, o moleque lá do Flow, que ele é meu parceiro, ele tá trocando uma ideia comigo, e eu vou perguntar pra ele quais seriam os equipamentos, pelo menos intermediário, bom pra começar. E o Jean falou assim, mano, vem fazer aqui no estúdio do Flow. Aí o Mítico falou assim, mano, o Jean falou que não, só vem aqui que eles estão querendo, tá ligado, divulgar. Expandir por exemplo, você é comediante, você olha o moleque que vai começar na comédia, pô, confio nesse moleque, acho que vai ser da bom. Toma aqui meu microfone aqui. Faz aqui, eu te ajudo. O Mítico foi atrás do cara certo pra poder pedir ajuda, pra entender como funcionava todo aquele processo. Só que na teoria é muito mais fácil de você explicar como aquilo tudo funciona do que na prática realmente botar aquilo ali pra fazer. Então, vendo toda a complexidade da situação, o Gianzão na época sugeriu pros dois que eles fossem pro estúdio do Flow pra começar o seu próprio podcast lá dentro da estrutura do Flow mesmo. Isso não é porque o Igor 3K e o Monark eram só gente boa, não. Por trás disso também tinha um plano bem ambicioso dos dois de fomentar toda uma cena de podcasts
onde eles já sabiam que iria acontecer, e se de fato já ia acontecer, por que não eles mesmos ajudarem a fomentar uma cena que já ia existir? Porque assim, dessa forma, o Flow já iria provavelmente conseguir morder uma fatia do que já estava prestes a acontecer. Tudo bem, mas vamos dizer que você queira fazer parte do Flow, assim, agora o Flow compra uma parte do teu programa, em forma de infraestrutura, de logística, da porra toda, a gente dá uma loja, dá uma plataforma, dá não sei o que, o caralho. E a gente é dono de uma parte do teu programa, e daí você vai fazer o teu programa lá. Mas vocês também vão trazer anunciantes. Exato. A gente traz anunciante, a gente traz... tudo que a gente faz pro Flow, a gente faz pra tu também, por exemplo. Cara, você não tem ideia de quanto, quando viram que eu gravei no Flow, quanto eles cobram, como que eu faço pra gravar lá? Nessa nova casa, vocês vão abrir, tipo, pra qualquer pessoa? Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos criar vários outros programas do Flow. E eu vi vou você falando de menina, né? 2 meninas. Daí eu vou contratar pessoas pra apresentar o meu programa. A ideia do Flow era de criar um ecossistema de podcasts, onde eles iriam promover o espaço, o know-how e o modelo de negócio em troca da expansão do seu próprio negócio. Para isso, eles precisavam de mais material humano, outras pessoas comprometidas em criar podcasts de diversos formatos diferentes. Por isso, a aproximação do Mítico já era algo bem calculado. O Igão, na época, se interessou pela proposta, mas ao mesmo tempo ficou bem desconfiado. Afinal de contas, o que o Igor e o Monark iam querer em troca daquela ajuda? Monark e o Igor 3K, mesmo com toda a sua boa vontade, tinham seus próprios interesses e trouxeram tanto o Mítico quanto o Igão para dentro das suas próprias estruturas no Flow. Eles imaginaram que assim eles iam ganhar tempo para poder desenhar melhor aquilo que estava na mente deles. O projeto dos dois até então não tinha sido objetivamente desenhado ainda, então a única proposta comercial que realmente foi feita era de que tanto o Igão quanto o Mítico pagariam a mão de obra do Gianzão para poder operar os episódios deles enquanto eles estivessem lá. Esse seria o único compromisso financeiro dos dois, que estavam recebendo toda uma estrutura pronta para começar o podcast deles. Mano, o que esses caras querem em troca? Por que vocês não querem um aluguel, qualquer fita, né, mano? Pô, a gente vai usar o bagulho dos caras. Os caras falaram, mano, não quer nada. Acho que ele falou, a única coisa... O Igor falou, mano, cola aí que depois a gente vê isso aí. Vai fazendo, vamos ver se dá certo. E aí vai... E a única coisa que ele falou assim, a única coisa que eu quero, tipo assim, paga um moleque que vai ficar trocando as câmeras, que é um moleque que a gente tá meio que treinando pra substituir o Jean depois... que aí vocês vão fazendo com ele, beleza. Mano... Independente dos detalhes, o cenário para começar o podcast do Mítico e do Igão estava pronto para começar. Antes de começar qualquer gravação, eles precisavam de um nome. Esse nome veio de um jeito bem inusitado, quando o Igão estava conversando com sua namorada sobre justamente ter que encontrar um nome para eles. Vamos fazer então, qual que é o nome? Eu falei, um nome, podcast, pode pá. Na hora que você me falou, eu falei, da hora. Que é pode pá, tipo, fácil, todo mundo fala, pode pá, entendeu? Registra logo que a Rafaela é mercenária. Já tá registrado, rapaz. Pro primeiro episódio, eles seguiram os passos da sua referência, que era o próprio Flow, e gravaram o piloto de uma conversa entre os dois. Em poucos minutos de papo, dava pra ver que a química entre os dois tinha algo a mais e que aquela parceria provavelmente ia dar frutos. A primeira live, onde os dois estavam sozinhos, já teve uma audiência de 4.000 pessoas. Em termos de comparação, a primeira live do Flow contou com 200 pessoas assistindo, mas a gente também precisa levar em consideração que o próprio Flow fomentou essa audiência. O Podpah apostou na autoridade com a audiência que eles já tinham na internet, e imaginando que seria possível nas primeiras transmissões já colocar uma média de 50 mil views. E, pra surpresa deles, em menos de um mês, o Podpah já começou a tomar proporções maiores do que eles imaginavam. O segundo episódio com o Ninja bateu um número já impressionante para a época de 10 mil pessoas assistindo, e tudo isso seguindo a fórmula do Flow de se ancorar na audiência do próprio convidado e expandir a sua própria audiência aos poucos, se apresentando para ela. Quando o próprio Igor 3K foi convidado, a audiência simultânea chegou a bater 22 mil pessoas assistindo. Mano, e porra, tô felizão que tá dando certo. Não tem nem um mês ainda de podcast, mano. Sério? Não tem. Caralho, não tem nem um mês, mano. E viralizou. Caralho, que doideira, moleque. A gente espera que vá um pouquinho bem, porque, pô, a gente já tem uma caminhada na internet, pelo menos o nosso público tem interesse de ver. Mas, pô, primeiro pegar ali uns 50 mil views, 100 mil views, porra, da hora, né? Um papo de 1 hora e pouco. Aí a gente postou, mano, aí, tipo, eu falei, caralho, mano, 300 mil, não sei o que, tipo, 10 mil pessoas assistindo, né? Não, no primeiro foi 4 mil, né? 4 mil pessoas. Que já é absurdo, cara, o primeiro Flow tinha 200 assistindo e a gente ficou feliz pra caralho. O Igor 3K e o Monark estavam realmente com muita boa vontade de ajudar geral a fazer o seu próprio podcast e, por consequência, fomentar essa cena. Nessa mesma época, o Petri apareceu com o podcast A Deriva e até o Vilela
do Inteligência Limitada, também apareceu por lá e chegou até a gravar nos estúdios Flow. No fim, ele acabou conseguindo a ajuda tanto do Monark quanto do Igor, pelo know-how e pela experiência dos dois para poder montar o seu próprio estúdio e o seu próprio podcast, que a gente conhece hoje em dia, que também deu muito certo. Dentro desses podcasts do início do Flow, um que surgiu por lá também foi o extinto Master Podcast. No fim das contas, mesmo o Monark e o Igor 3K tendo seu próprio objetivo para ajudar todo mundo, eles sempre eram muito atenciosos com todo mundo e, de fato, eles ajudaram muitas pessoas da primeira leva de podcast do Brasil a fomentar o seu próprio podcast. Não era só uma questão de equipamento, mas sim toda uma questão de expertise comercial e técnica, que muita gente sequer sabia na época como fazer um podcast. Verdade seja dita, se não fosse o Flow, a primeira leva de podcast do Brasil com certeza ia levar muito mais tempo para existir. Depois que o Flow apareceu, uma chuva de podcasts começou a aparecer atrás deles também, justamente porque as pessoas iam até os dois e os dois ajudavam e davam os caminhos sobre como fazer um podcast. Comercialmente falando, eles conseguiam ver além. Tanto o Monark quanto o Igor 3K entendiam que a fomentação daquela cena seria bom para eles também. Afinal de contas, quanto mais toda essa cena crescesse, melhor seria para eles, porque o podcast ia começar a ocupar uma fatia bem importante e o produto deles, que já existia, ia ser cada vez maior, ia vender cada vez mais espaços para publicidade e ia gerar ainda mais autoridade. Mas a gente tá sendo mais capitalista agora. Porra, mas eu acho que é o caminho, né, porra? Porque eu também não é querer ninguém... Dá um pouquinho de dinheiro também, né? Não é querer ninguém morando lá em casa de graça, né? Sim, tem um lance que a gente vai gastar muito dinheiro. Cara, muito dinheiro. Tipo, na casa das mais de 180 mil reais. São 180 mil reais. Nós vamos gastar só de equipamento. O Flow tá mudando, a gente vai pro estúdio novo logo. E isso tem tudo a ver com o Podpah, porque o Podpah vai... Foi a alavanca que fez vocês quererem mudar? Cara, a gente queria mudar, mas assim, o fato de ter outros podcasts acontecendo aqui e a gente quer ver a gente viu que os outros, tipo, pô, o Master foi bem, tá ligado? O de vocês foi bem pra caralho. Então por que a gente não pode produzir essa porra? Exato, entendi, mano. Só que o Podpah foi ganhando vida própria. Com o tempo, a referência do Flow ficou só no formato, e eles foram ficando mais à vontade, deixando o próprio estilo deles tomar conta. O Podpah apostou tudo na autenticidade, enquanto até hoje trocentos podcasts são montados sem que as pessoas realmente entendam qual é a ideia do formato do podcast, com pessoas tentando falar o mais difícil possível, uma tentando ser melhor do que a outra para conseguir um bom corte. Os caras foram em direção à linguagem da quebrada e conquistaram uma fatia popular imensa do público brasileiro. Enquanto o Flow começava a receber políticos em 2020, e isso ia furando cada vez mais a bolha e finalmente estourando pro Brasil, que já era algo calculado, o Podpah foi crescendo no extremo oposto, recebendo rappers, MCs e artistas que até então, alguns deles ainda eram emergentes. Isso criou um DNA próprio pro podcast deles. E apesar do Podpah parecer ter menos conhecimento desse mercado, Mítico e Igão sabiam bem o que estavam fazendo. Desde o início, eles sabiam que os grandes patrocinadores naquela época não apostavam muito em criadores de conteúdo justamente por causa da instabilidade e da dificuldade de controlar o que o influenciador ia falar. Então eles apostaram desde o começo em um tom de cordialidade que era socialmente mais bem aceito aos olhares das marcas. Enquanto o Flow apostava em um papo informal cheio de assuntos polêmicos, bebendo o álcool ao vivo, muitas vezes até fumando maconha e crescendo muito principalmente com as próprias polêmicas geradas pelo Monark. O Podpah mirou na informalidade saudável, onde muitas vezes a simplicidade que beirava um retrato do brasileiro foi a liga que conectou eles com a audiência. Em muito pouco tempo, o Podpah já estava rivalizando com o Flow em números. E aí, tanto o Igor 3K quanto o Monark perceberam que, de fato, a estratégia deles estava no caminho certo. Eles perceberam que, para poder escalar o próprio negócio, eles teriam que terceirizar alguns produtos, que eles não iam poder estar em todos eles ao mesmo tempo. Seria muito mais fácil colocar terceiros debaixo da sua própria marca e deixar com que ela andasse com as próprias pernas. E vendo o sucesso do Igão e do Mítico no Podpah, isso ficava cada vez mais claro. Se você tivesse um podcast crescendo daquela forma, debaixo do seu braço, com certeza você conseguiria escalar se você fosse um sócio minoritário de cada podcast que aparecesse. E não era como se eles estivessem sendo presunçosos ou aproveitadores. Em teoria, o podcast ainda iria pertencer ao seu criador, com ele se apoderando de uma pequena parte do projeto. Em troca, o Flow cedeu o espaço, toda a estrutura, o know-how, a expertise, o conhecimento e inclusive os patrocinadores para ajudar a fomentar aquele projeto que estava começando, que era exatamente a mesma estrutura onde o Flow tinha sido construído. E foi justamente percebendo quão bem sucedido o Podpah estava sendo, é que eles finalmente conseguiram desenhar um modelo de negócio que eles iriam fazer dali pra frente. Então a gente vai montar lá umas salas, vai ter a sala de vocês e vocês vão ter que me dizer lá como é que vocês querem lá bonitinho, caralho, se vai ser amarelo, se vai ser, sei lá, cor de peido.
Sei lá. Cortinona preta. Ah, é, uma cortinona preta. Eu acho legal manter a cortina porque ela é um ótimo isolante de som. Não, é bacana, deixa bacana. Pouco tempo depois, com o Podpah já rendendo mais e outros podcasts também se firmando sobre a estrutura do Flow, Monark e Igor 3K convocaram uma reunião em outubro de 2020, que tinha o objetivo de apresentar e desenhar definitivamente a proposta deles e as condições sobre a situação de como esses podcasts estavam sendo geridos dentro do seu próprio estúdio. A essa altura, o Flow já tinha se mudado para uma casa bem maior, e ao invés de uma única sala, eles tinham 8 estúdios, porque como eles estavam abrigando vários podcasts, às vezes tinha conflito de agenda e de horário, e uma transmissão acabava atrapalhando a outra. Fazendo mais salas, teria também a possibilidade de cada uma dessas salas serem decoradas e configuradas de acordo com o tema ou vontade de seus hosters. A ideia do Podpah foi ficando mais clara sobre como eles viam seu próprio projeto e de como eles podiam ser autossustentáveis. À medida que eles foram crescendo, foi ficando cada vez mais distante a ideia de que o Podpah só existia porque o Flow tinha dado subsídio para eles começarem. E aí a gente tem que equipar agora... O quê? 6 estúdios, 8 estúdios na verdade. Fudido. Tamo fudido, cara. Você viu o orçamento só de PC? Vi, não quero ver, tenho raiva de quem viu. Eu sinto saudade de esperar o Podpah terminar pra começar o A Deriva. Tinha que ficar esperando ali no balcão ali. E aí os caras não terminavam na hora. E eu ficava com o meu convidado ali, um puta clima de merda. Como o meu convidado do meu lado, assim, olhando. E aí eu, não, já vai terminar, peraí. Não, tu não sente saudade disso. Cerca de aproximadamente um mês depois que o Podpah começou a gravar dentro da estrutura do Flow, que foram mais ou menos aí uns 36 episódios, o Igor 3K e o Monark convocaram uma reunião para poder apresentar finalmente pra galera que tava gravando com eles qual era o modelo de negócio e a proposta que eles tinham para fazer sobre como as coisas iriam funcionar dali pra frente. Eles fizeram uma proposta pro Igor e pro Mítico para que o Podpah fizesse parte do guarda-chuva do Flow. E para isso o Flow seria dono de 25% dos direitos do Podpah. Esses 25% seriam equivalentes a tudo: AdSense, publicidade e até contrato social. O Flow queria para si 25% de tudo que dizia respeito à marca Podpah. Eu falei, mas como assim? Tipo assim, 25% do AdSense, mais propaganda, publicidade? Aí eles falaram assim, tá, isso, mas também a gente quer ser mais 25% no contrato social. A gente quer ser dono do Podpah, 25% do Podpah. É meio que 3 donos iguais, é um bagulho que eu não queria. Eu queria ser dono do meu projeto, porque, mano, a gente não sabe. Hoje tá tudo da hora legal, não tô falando que eu desconfio dos caras, não é isso. Só que, mano, amanhã ou depois eu quero ser dono. Eu quero mandar. Eu falo, mano, amanhã eu quero que o anão venha aqui, não quero que ninguém interfira. Tá ligado? Tipo, essas fitas. O Igão, que já era desconfiado desde o começo, não se sentiu muito confortável com aquela história e a conta dele era bem simples. Ele já era sócio do Mítico. Com isso, ambos detinham 50% da marca Podpah. Colocando mais um sócio, eles passariam a ser donos de 50% cada um, de um total de 75% do Podpah e não mais 100%. E ele queria ser dono do próprio negócio, até por conta das incertezas do futuro. Ele não queria depender de terceiros para tomar decisões, pois ninguém sabia como seria o futuro e inúmeras possibilidades podiam acontecer, inclusive a animosidade entre as partes e até mesmo tropeços imprevisíveis de alguém. E essa visão do Igão diz muito sobre os acontecimentos no futuro. No fim das contas, a decisão do Igão e do Mítico foi negociar uma porcentagem de 15% a 20% no máximo, mas essa porcentagem não iria incluir o contrato social. O Podpah ia continuar sendo dos 2 únicos donos desde o começo. Só que aí o Flow foi irredutível e ele disse que o contrato só ia rolar se fosse dentro dos termos deles. Naquela época a gente queria produzir os caras e ajudar eles como parceiros, e essa era a intenção. É como se tudo que a gente tivesse feito era emprestar a sala com as paradas lá e o que a gente queria deles era demais pra um aluguel de uma sala. Mas porque, porra, não... falar que o expertise, tudo que rolou, pô, tem gente, não é só a sala, chamamos eles pro Flow. Tem uma porrada de coisa ali, de construção de conteúdo, de não sei o que, o caralho. Não é alugar a sala. E vocês divulgavam nas suas redes quando a live deles ia começar. A gente falou várias vezes, em vários episódios do Flow a gente falou do Podpah. Mas... Como consequência, o Podpah resolveu assumir definitivamente sua estrutura e saiu dos estúdios Flow para montar seu próprio estúdio na época. Eles foram para um espaço comercial que tinham 2 salas de 40 metros quadrados e transformaram ela em uma única sala de 80 metros quadrados. Isso por volta de janeiro de 2021. Ali a ideia era ter um espaço lounge para os convidados e ao mesmo tempo dar conforto para todo mundo no estúdio. O novo Podpah estreou no início de 2021, com um novo espaço e com mais liberdade para tocar a agenda de gravações e lives. O número deles começou a crescer cada vez mais e não demorou muito para que em muito pouco tempo eles se tornassem para muitos a referência de podcast no Brasil. A gente pegou 2 salas,
quebrou o meio delas e juntou, entendeu? Ele fala que esse podcast vai ser incrível, família. Não tô nem botando fé. A gente só quer o nosso espacinho. A gente só quer... Tem lugar pra todo mundo, gente. Com o crescimento e a grande exposição, começaram também as críticas. Muitas pessoas achavam que o fato do Podpah estar saindo do Flow era uma grande ingratidão, principalmente outros podcasts envolvidos naquele processo. Na reunião do Flow, Monark e Igor tinham proposta para outros influenciadores entrarem no projeto. A ideia chegou nesses outros influenciadores que também não aceitaram o projeto, como o Vitor do Metaforando, Cauê Moura e o Petri do Aderiva, que no fim das contas acabou aceitando. E com isso, uma chuva de alfinetada começou a rolar na internet. O próprio Daniel Zuckerman foi um que foi dar entrevista no Flow certa vez e começou a dar umas cutucadas do Podpah ao vivo. E logo depois ele fez a mesma coisa no próprio Podpah. E esse foi o início de um movimento que foi pra tudo que é lado. Vocês não agradeceram o Flow, né? Eu aqui... Sem colocar as polêmicas, mas enfim, vocês acabaram roubando ideia, mas é a vida que segue, irmão, é isso. Por que vocês fuderam o Flow? Vamos lá. Cara, Por que vocês não foram agradecidos pelo Flow? Você foi um cara que foi no Flow e na hora que eu vi, o meu irmão mandou. Caralho, olha o Zuckerman zoando vocês lá no Flow. Não teve gratidão. Mas aí, cara, a partir do momento que você vai lá, você olha copia tudo mesmo e faz melhor, não tem do que reclamar. Isso eu tenho que concordar. De repente, todo convidado que ia tanto no Podpah quanto no Flow ajudava a fomentar aquela confusão. As pessoas que estavam de fora e não entendiam muito bem a situação achavam que o Podpah tinha roubado a fórmula do Flow, que eles estavam copiando inclusive o formato do estúdio, sem saber que o formato é uma coisa vigente. As pessoas vão lá e vão fazer um podcast e vão simplesmente replicar o formato, não tem nada a ver com copiar. Só que na verdade até aqui tava tudo bem entre os quatro, tanto é que eles decidiram fazer simultaneamente episódios um no podcast do outro. Tanto o Podpah foi ao Flow, quanto o Flow foi até o Podpah, pra poder esclarecer que a maior parte dos boatos vinham de terceiros e não entre eles mesmos. Eu acho que no momento vocês tinham... Puxa o microfone aí. Eu acho que no momento vocês tinham duas opções, ficar com a gente ou não ficar com a gente. Sim. E eu acho que vocês tinham uma balança pra ver o que tava ganhando ficar com a gente e o que tava ganhando ser independente, ficar independente. E eu acho que na cabeça de vocês pesou mais ficar independente. Eu entendo a lógica. Se fosse... Até porque eu gosto de ser independente. Exato. Se fosse eu, talvez eu faria a mesma coisa, entendeu? Só que eu fiquei frustrado porque eu achei que na balança de vocês não pesaram... eu acho que vocês não pesaram tudo que a gente tava oferecendo de verdade. Sim. Foi só isso que me deixou frustrado. Pareceu que, tipo, que a gente fez aquela oferta meio que... Pô, os caras estão explodindo, vamos morder uma fatia desse Não, a gente não imaginou isso. Imaginou sim! Imagina, tô brincando, cara. Que Caralho, isso, cara? a cara dele. Cara, eu assustei, ele tá porra. Eu vi que tá assustando. Arrumando treta, agora deu uma amenizada bastante, mas a gente... Eu pelo menos olhava e falava, mano, o que você tá ligado? Eu acho que essa treta foi muito legal no final da sua Depois eu me diverti pra caralho. Ô, lembra que eu te mandei uma mensagem lá? Ué, tu não tá puto comigo não, né, cara? Mídia é mídia, porra. Vambora. Nos meses que se seguiram, o clima era de cordialidade entre os dois podcasts. Mesmo assim, sempre tinha comentários dos dois lados em tom de brincadeira, que às vezes pareciam ter, como qualquer brincadeira, um fundo de verdade. O Igor 3K, por exemplo, uma vez brincou dizendo que dava vontade de vomitar assistindo o Podpah. Até que muito diz que me disse, muito indireta, acabou combinando com o Flow, usando o domínio podpah.com.br para fazer uma piada que parecia muito maior do que ela realmente era. Quando você acessava esse site, aparecia um banner dizendo que o Flow era o maior podcast do Brasil. Estrategicamente falando, o Flow tinha comprado os domínios dos prováveis podcasts que iriam compor a estrutura do Flow. Dentro desse pacote estava o domínio do Podpah, que acabou sendo usado para fazer uma piada. Nessa época aí, a gente comprou os domínios pra ninguém comprar, tá ligado? É a primeira coisa, claro. Tem que fazer. Então a gente imagina que a gente vai fazer alguma coisa que tem um nome X, a gente vai lá e compra. Todos os novos já tem, né? E aí a gente botou a zoeirinha lá, pô. Saudável. Os caras ficavam zoando a gente via eles zoando no podcast deles, entendeu? O cara falou que dinheiro de otário é lazer de malandro, pô. É mesmo? Então. Do que vocês investiram nele. A reação do Podpah foi numa live dentro do próprio podcast deles. O Igão bateu o pé,
dizendo que o Flow gostava de menosprezar e diminuir o trabalho deles, como as lives de 24 horas e os arraiá, por exemplo, justamente porque o Flow não tinha o mesmo carisma que eles tinham e por isso não conseguiam replicar o mesmo sucesso que o Podpah estava tendo. Na visão dele, o Flow estava desmerecendo todos os projetos que o Podpah fazia, justamente na tentativa de diminuir o Podpah para que eles conseguissem continuar mantendo a competitividade. E na visão do mesmo Igão, essa competitividade já nem existia, porque na visão dele o Podpah já tinha passado o Flow há muito tempo e na verdade, por causa da falta de carisma principalmente, o Flow estava tentando correr atrás do prejuízo. Desmerecem os nossos projetos, o nosso 24 horas, o arraiá e o tantos de outros que vai vir mesmo, porque vocês não conseguem fazer igual. Vocês não fazem igual. E vocês querem fazer o quê? Desmerecer pra tentar ter competitividade. Um bagulho que não tem mais. Tá ligado? Não tem mais competição. Vocês não tem mais competição porque vocês estão acomodados, vocês são zoados, tá ligado? E por isso que não tem competição mais. Corre atrás, filhão. E é isso, mano. Por isso que vocês tentam desmerecer pra tentar colocar numa mesma prateleira. Só que nós não tá na mesma prateleira com vocês. Passou faz tempo, tá ligado? Já foi embora. Ó, o carro passou assim, ó. Tlá! Então é isso, né? É isso que eu queria falar. E comemorar que a gente realmente se tornou de fato o podcast maior do Brasil, mano. Isso eu tô muito feliz, Esqueça. tá ligado? A fala do Igão aqui se apoia muito também no fato de que em números, em 2021 o Podpah de fato já era bem maior que o Flow em várias frentes, inclusive em anúncios. Nessa época, eles já tinham uma audiência média mensal de 60 milhões de visualizações e 20 milhões e 400 mil seguidores nas redes sociais. O faturamento não parava de crescer. A receita do Podpah chegou a 5 milhões e meio e subiu 70% em 2022, chegando a 18 milhões e meio e os caras ainda fizeram uma meta de atingir em 2023 25 milhões. Os dois entenderam o jogo e fizeram uma cama boa, principalmente com a relação de publicidade. Eles sabiam que ganhando credibilidade com as marcas seriam sempre uma boa opção para estar nos grandes jogos e eventos, e eles queriam marcar presença sempre. Mesmo agora com sucesso enorme, eles continuam batendo na porta das marcas que interessam a eles e apresentando seus projetos. Olhando bem a decisão do Igão lá atrás de desconfiar desse acordo com o Flow, justamente porque ele tinha certas incertezas sobre o futuro, acabou sendo uma decisão muito acertada. Desde a separação dos dois podcasts, o Flow na época tomou uma posição de se tornar um veículo de mídia alternativo. O Igor 3K e o Monark nunca se intitularam jornalistas, mas sim comunicadores. E a missão deles no Flow era muito mais focada em assuntos técnicos e polêmicos e até mesmo em receber convidados que a maioria das pessoas não iria receber. Segundo eles, a mesa do Flow era um lugar de troca de ideias isento e de opiniões. Esse conceito foi muito bem e de fato fez o Flow cair na preferência principalmente de quem queria consumir um conteúdo com um pouco mais de profundidade em alguns aspectos. Por outro lado, quanto mais o Flow crescia, mais o Monark se perdia nesse mesmo conceito. A noção dos limites do que se podia ou não fazer em um podcast foi sendo levada ao limite a cada episódio. O Monark ficou embriagado com o próprio poder e passou a forçar cada vez mais esse limite, entendendo que eles eram a nova fronteira. Lembra quando eu disse que o Podpah escolheu um caminho de se posicionar socialmente de acordo com as normas mais aceitáveis da sociedade, enquanto o Flow resolveu ir para uma direção mais alternativa? Em outubro de 2021, pela primeira vez, o Flow sentiu o peso de testar esse limite. O Monark soltou no Twitter a pergunta: será que ter uma opinião racista é crime? Ele soltou isso depois de dizer que é a ação que faz o crime e não a opinião. Um advogado resolveu responder e, claro, isso gerou uma grande polêmica. Com a grande repercussão negativa desse acontecimento, duas marcas já resolveram se posicionar contra o Flow na época. A Tribe, que às vezes patrocinava alguns episódios do Flow, e também o iFood, que era um dos patrocinadores master deles na época e inclusive sofreu efeitos colaterais da fala do Monark. Na verdade, o que aconteceu, o primeiro tweet que eu fiz foi, o que faz o crime é o ato, é a ação e não a opinião. Foi isso que eu falei. Aí o advogado, Augusto, né, ele respondeu. Já veio aqui, Isso, veio no Flow também. E ele respondeu, não necessariamente. Uma opinião racista, ela pode ser crime e tal, não sei o quê. Eu falei, ter uma opinião racista é crime? Só ter. Foi isso que eu perguntei depois da... Na sua cabeça era assim, eu tenho opinião, mas eu não compartilho, é isso ou não? Qual que era a sua ideia? Não, era mais uma opinião assim, eu penso uma merda, eu sou racista aqui dentro, e eu não dou voz a isso. Ah, tá. Então eu sou criminoso? Ao longo de sua curta existência até aqui nessa história, a verdade é que o Flow se beneficiou muito desse perfil do Monark. Amem ou odeiem, esse perfil do Monark, que é debochado, muitas vezes polêmico e questionador, foi um dos propulsores que fez com que o Flow fizesse muito sucesso. Até porque o algoritmo dessa plataforma sabe que isso dá muito engajamento. O YouTube trabalha muito entregando o que o Monark sabia fazer de melhor: polêmica.
Muito provavelmente, se você tá vendo esse vídeo agora, é justamente porque a plataforma sabe que esse tipo de assunto gera engajamento. O ódio é o principal combustível das redes sociais e o Monark era uma das maiores fontes de matéria-prima para isso, já que mesmo ele tendo se envolvido em diversas polêmicas absurdas, tiveram tantas outras vezes também em que ele questionou convidados que antes jamais seriam questionados, como os políticos, por exemplo. Mesmo com todos os tropeços, o Monark nunca recuou. E muitas vezes suas atitudes fugiram muito do padrão social que as pessoas estavam acostumadas a ver. Em vários episódios, ele ficou bêbado ou falou sobre assuntos bem delicados de forma displicente. Teve inclusive uma ocasião onde ele fumou maconha na frente do ex-prefeito de São Paulo. Verdade. Se não fosse o povo na rua, a Dilma não caía. Verdade. Se não fosse o povo na rua no Chile, eles não estavam mudando a Constituição. Você não tem ideia de como o político tem medo de povo. Vários convidados tentaram várias vezes alertar o Monark sobre os riscos que ele estava correndo de levar aquelas opiniões dele da forma tão extrema como ele estava levando. Inclusive, um cara que sempre peitava as situações era o próprio Igor 3K, que comprava o barulho das consequências das coisas que o Monark falava. Um dos caras que avisou bastante o Monark que uma hora de se acabar dando problema foi o próprio Nando Moura. Mas eu acho que essa merda te estraga, cara. Eu acho que você gasta muita grana com isso. Isso é eu acho que você fica lerdo. Eu acho que chega um momento que você deveria falar as coisas corretas e você não fala. E acho que às vezes você faz lá uma afirmação ou uma pergunta idiota, que você fala assim, poxa, fiz um puta negócio idiota, e se ferra por causa disso. E não tem nada a ver. Os sinais estavam todos por aí, até que aconteceu o que o próprio Flow chama hoje de o dia de tsunami. Em fevereiro de 2022, o Flow sofreu seu maior baque até então. Eles foram cancelados pela audiência e por todos os seus patrocinadores. O Monark soltou uma grande polêmica em um episódio com a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, defendendo a criação de um partido nazista no Brasil. Nesse período, o Monark claramente estava embriagado, falando de um assunto delicadíssimo como liberdade de expressão e de forma irresponsável. Com isso, o faturamento mensal da empresa, que era de cerca de 1,5 milhão, despencou para zero depois do cancelamento pelo público durante o Monark Day. Esse lance pegou o Flow de surpresa, justo quando eles estavam prestes a decolar. O Igor 3K chegou a dizer que eles estavam investindo pesado e tinham acabado de desembolsar R$400 mil num estúdio no Capão Redondo para um futuro projeto. O antigo CEO do Flow, o André Geiger, teve que tomar medidas drásticas para poder conter aquela situação. Afinal de contas, naquele momento o Flow tinha mais ou menos umas 100 pessoas trabalhando para eles e todo mundo tinha acabado de ganhar aumento. Uma das medidas drásticas que ele tomou foi despencar o salário do Igor 3K, que era de R$100 mil por mês, para R$10 mil. Isso tudo com o intuito de evitar que as pessoas fossem demitidas. E para apaziguar os ânimos e não deixar o Flow morrer, ele disse que era preciso entregar um culpado para que o público pudesse entender que o Flow entendia a gravidade da situação. E assim, o Monark foi definitivamente cortado do Flow. E as implicações foram muito além disso. O Monark, por exemplo, foi banido do YouTube e impossibilitado de criar qualquer outra conta aqui dentro diretamente feita por ele. E o YouTube ainda por cima cortou a monetização do Flow, o que colocou o Igor 3K numa situação péssima. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. A gente entendeu a gravidade do problema, a gente realmente se incomodou com o problema, tá? O Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer parte, não vai mais fazer um programa aqui nos estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Porém, um outro Igor estava muito bem e sabia que não tinha risco nenhum daquilo atingir eles. Parecia que o Igão do Podpah sabia que um dia aquilo ia acontecer e deixou isso bem claro. Ele nunca quis ceder nenhuma parte do Podpah para terceiros justamente por não saber no que eles estavam apostando pro futuro. E acabou que eles viram toda essa situação de camarote e ainda tripudiaram disso tudo. Eu tô muito feliz, tô realizado, me sinto uma criança na Disney. E a gente tava criança, não falei isso. No fim das contas, com muita dificuldade, o Flow acabou conseguindo se reerguer. O Igor 3K teve que reaprender do zero a como fazer seu próprio programa, contando principalmente com a ajuda do Gianzão, que ficou firme do lado dele, enquanto vários convidados mandavam mensagens pedindo para retirar seus episódios do ar. A parada melhorou um pouco em outubro de 2022, na campanha eleitoral, quando o Flow entrevistou todos os candidatos à presidência, algo que era desejo do Igor desde o início, e agora seria feito sem o Monark. Eles apostaram em bater um papo de boa e tentando deixar o público mais próximo do assunto. O Flow virou um podcast mais comedido, com o Igor 3K mais ciente da responsabilidade em sua posição. Isso abriu portas totalmente opostas pro Podpah, que continuou com sua agenda e direcionamento leve, descontraído e longe de polêmicas, chegando ao ponto, inclusive, de em 2022,
já estabelecidos e consolidados como o maior podcast do Brasil, a fazer campanha pró-Flow para que o YouTube voltasse a monetizar eles. No fim das contas, o Monark acabou se isolando e criou o Monark Talks, e não por opção acabou vendendo a sua parte do Flow. O Monark decidiu se manter firme sobre seus posicionamentos e decidiu continuar levantando a bandeira da liberdade de expressão irrestrita, dizendo inclusive que chegou a ser perseguido aqui no Brasil. Então, em 2023, depois de muitas derrotas políticas e inclusive tendo recebido uma multa de R$300 mil do Alexandre de Moraes, que bloqueou seus perfis online, ele acabou decidindo se mudar para os Estados Unidos. Pensando assim, falando assim, eu não sei nem por que eu quero voltar pra lá. É porque eu tenho esperança. Eu não sei por que eu tenho esperança, mano. Eu não sei. Mas eu tenho perdido, inclusive, com o tempo. Olha tanta coisa que já aconteceu comigo, né? Eu não sei, na verdade, eu nem sei se a gente já foi um país decente. O clima entre Flow e Podpah continua frio, com uma certa mágoa não declarada, mas com certeza hoje em dia é bem mais amena. Até porque o Flow seguiu com seu projeto de fomentar outros podcasts e eles conseguiram achar quem compactuasse com as ideias. E assim criaram o Vênus, o Prosa Guiada, Ciência Sem Fim, Amplifica, Avesso e muitos outros podcasts. Já o Podpah acertou exatamente onde queria, aceitando fazer de seus episódios uma agenda popularmente mais aceita e inclusive se posicionando contra figuras políticas. Igão e Mítico caíram nas graças do grande mercado e chegaram onde o Flow acabou não chegando, ainda por conta de suas decisões lá atrás. Com um discurso bem definido e uma estratégia bem montada para chegar exatamente onde eles queriam chegar, o Podpah conseguiu acesso a convidados e situações enormes. O formato despojado de quebrada fez com que outros grandes nomes acabassem se aproximando deles na hora de escolher um podcast para ir. Isso com certeza aproximou muitos convidados que passaram pelo Podpah, gerando episódios que até então seriam impensáveis, como Luciano Huck, Adriano Imperador, Bruce Dixon e até o Zack Snyder. No início de 2023, Podpah fez um sucesso absurdo com uma temporada de verão em Alagoas, conquistando o primeiro lugar no Spotify e acumulando mais de 4,5 milhões de visualizações no YouTube. A temporada teve vários convidados interessantes, como o campeão da Fazenda 13, o Rico Meu Kids, além dos cantores Thierry, Gabi Martins e Xamã. Acabou que os garotos da quebrada se tornaram a maior referência do que é podcast hoje em dia, mesmo sem de fato ter sido eles que criaram esse formato aqui no Brasil. Eles se mudaram mais uma vez para um estúdio muito maior, na verdade um hub criativo, onde ele já tem mais de 5 programas por lá, cravando definitivamente seu sucesso. Isso traz muitas questões filosóficas, né? Como por exemplo aquela história do aluno superar o mestre, ou então da criatura superar o criador. Ou então de fato a gente só viu até aqui o Podpah tomar decisões mais seguras e acertar mais vezes do que o Flow errou. O Flow de contrapartida, nesses seus 2-3 primeiros anos de existência, acabou arriscando muito para poder crescer, mas também acabou errando bastante. No fim das contas, tanto o Flow quanto o Podpah são inegavelmente os maiores podcasts do Brasil e com certeza esses números se refletem no planeta inteiro. Mas isso é uma curiosidade. E aí, conseguiu entender como o Podpah se tornou o maior podcast do Brasil? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!